Meu nome é Sandra. Me casei sem conhecer nada sobre o amor, e pouco tempo depois de casada, fiquei viúva. Meu marido, o homem da minha vida, sofreu um acidente de trabalho. Durante meu período de luto, descobri que estava grávida. Ou seja, meu filho nunca viu o pai. Hoje ele tem 19 anos, e eu tenho 38. Fiquei grávida aos 18, e desde então, Christian e eu sempre fomos muito solitários. Moramos na mesma casa deixada pelo meu marido, numa cidade onde não tínhamos parentes. Desde Zaduzino, o nascimento de Christian, ele dormiu comigo. Com o tempo, isso deveria ter acabado, mas na verdade, só intensificou. Lembro-me de uma manhã, quando ele ainda era adolescente, ao acordarmos, notei algo diferente entre nós. Ele estava com aquela tensão matinal que muitos homens têm, e sem perceber, encostava algo em mim enquanto eu estava deitada à sua frente. Aquele momento mudou algo dentro de mim. Comecei a observá-lo de outra forma. Quando ele tinha 13 anos, já era da minha altura. Sou baixinha, e nossas rotinas continuavam as mesmas. Dormir e acordar juntos como se fosse natural. Mas aquilo já não era mais tão simples. Era difícil sustentar aquele teatro de mãe e filho, de respeito e distância. Ele tinha dificuldade de se controlar. Bastava um toque para eu ver sua alegria subir. Uma dessas noites pacatas mudaria tudo. Acordei mais cedo e me deparei abraçada a ele, sereno e calmo. Um pensamento diferente invadiu minha mente, algo além da curiosidade de mãe. Satisfeita pelo homem que meu próprio corpo fabricou, eduquei e nutri, senti medo. Mas também calor. Minha vida sempre foi uma mistura de solidão e dever. Desde que perdi meu marido, aprendi a ser mãe e pai ao mesmo tempo. Christian era tudo para mim. Meu filho, meu companheiro, minha única família. Morávamos em uma casa simples, no interior de São Paulo, cercada por árvores frondosas e silêncios que pareciam gritar à noite. Não tínhamos luxos, mas tínhamos um ao outro. Ou pelo menos era o que eu pensava. Christian cresceu rápido demais para o meu gosto. Quando criança, ele era meu bebê, dependente de cada cuidado meu. Mas aos 13 anos, algo mudou. Ele começou a me alcançar em altura, sua voz engrossou, e seus olhos ganharam uma intensidade que eu não sabia como interpretar. Ainda assim, continuávamos dormindo juntos, como sempre fizemos. Era um hábito que deveria ter sido abandonado, mas que nenhum de nós questionava. Às vezes, eu o via me observando enquanto eu passava pela sala, vestida apenas com uma camisola leve. Seus olhos percorriam meu corpo de forma quase involuntária, e eu fingia não notar. Mas no fundo sentia um calor subir pelas minhas coxas. Era errado, eu sabia. Mas também era impossível ignorar. Nossa rotina era simples. Ele estudava durante o dia. Eu trabalhava como secretária em uma pequena empresa local. À noite, compartilhávamos o jantar, conversávamos sobre trivialidades e, inevitavelmente, íamos para a cama juntos. Eu dizia a mim mesma que era apenas para confortá-lo, para manter viva a conexão entre mãe e filho. Mas, na verdade, eu ansiava por aqueles momentos, por sentir seu corpo jovem e forte ao meu lado, por ouvir sua respiração tranquila enquanto ele dormia. Até que uma noite, algo aconteceu. Algo que cruzou uma linha invisível e irreversível. Naquela noite, algo mudou para sempre. Eu acordei mais cedo, como sempre fazia, mas dessa vez, algo estava diferente. Christian dormia profundamente ao meu lado, sua respiração tranquila, preenchendo o silêncio do quarto. Sem querer, minha mão roçou em seu corpo, e eu senti algo que não deveria ter sentido. Uma curiosidade avassaladora. Ele estava deitado de costas, e pela primeira vez, permiti-me observá-lo como um homem, não como meu filho. Meu coração acelerou quando percebi que ele estava desperto, mesmo que fingisse dormir. Sua respiração mudou levemente, e eu sabia que ele estava ciente do que estava acontecendo. Mas nenhum de nós disse uma palavra. Em vez disso, meus dedos começaram a explorar lentamente, como se tivessem vontade própria. Toquei sua pele, quente,
sentindo o calor que emanava de seu corpo jovem e forte. Quando finalmente cheguei ao ponto onde sabia que ele estava mais vulnerável, senti sua reação imediata. Ele suspirou baixinho, e eu gelei por um momento, com medo de que ele abrisse os olhos e me confrontasse. Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele se virou de barriga para cima, como se estivesse me convidando a continuar. Minha mente gritava para parar, mas meu corpo não obedecia. Eu queria sentir mais, explorar mais. Era como se algo dentro de mim tivesse sido liberado, algo que eu não sabia que existia. Quando finalmente parei, meu coração estava disparado, e eu sabia que aquela noite havia cruzado uma linha que nunca poderia ser desfeita. Depois daquela noite, tudo mudou. Christian e eu continuamos nossas rotinas como se nada tivesse acontecido, mas havia uma nova energia entre nós. Uma tensão palpável que nenhum de nós queria admitir. Ele me olhava de forma diferente agora, seus olhos percorrendo meu corpo quando achava que eu não estava prestando atenção. E eu fazia o mesmo. Uma noite, enquanto assistíamos a um filme no sofá, escolhemos algo leve, mas a cena mudou de repente para algo mais envolvente. Uma mulher e um homem se entregavam à paixão na tela, e eu senti meu rosto corar. Olhei para Christian pelo canto dos olhos e percebi que ele também estava desconfortável. Nossas mãos quase se tocaram no balde de pipoca, mas ambos recuamos rapidamente, como se tivéssemos levado um choque. Vamos dormir? Ele sugeriu, quebrando o silêncio constrangedor. Assenti, aliviada e ao mesmo tempo frustrada por não conseguirmos enfrentar o que estava crescendo entre nós. Na cama, aquela noite foi diferente. Ele veio para o nosso covil como sempre fazia, mas dessa vez havia uma hesitação em seus movimentos. Quando ele se deitou ao meu lado, senti seu corpo tenso, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Eu sabia exatamente o que era. Fingi estar dormindo enquanto ele se ajeitava atrás de mim, mas então senti sua mão tocar minha cintura, hesitante. Meu coração acelerou. Ele não disse nada, apenas ficou ali, paralisado. Finalmente, ele se afastou, murmurando algo inaudível. Aquela noite foi uma tortura. Eu queria me virar, puxá-lo para mim e acabar com essa agonia. Mas não. Podia. Ainda assim, sabia que estávamos caminhando para algo inevitável. Naquela noite, algo dentro de mim se rompeu. Christian estava inquieto, como sempre ficava quando assistíamos a filmes juntos no sofá. Mas dessa vez, eu não resisti. Quando ele se levantou para ir ao banheiro, espiei pela fresta da porta entreaberta. Ele estava parado diante do espelho, ajustando-se de forma que me fez corar. Seu corpo jovem e forte parecia irradiar calor, e eu sabia que não conseguiria mais ignorar o que sentia. Quando ele voltou, fingi estar dormindo. Ele se deitou atrás de mim, hesitante, mas logo suas mãos encontraram meu corpo. Ele me abraçou cuidadosamente, como se estivesse testando os limites. Eu não me movi, mas meu coração disparou quando senti algo pressionando minhas costas. Era impossível negar o que estava acontecendo. Christian. Sussurrei, minha voz quase inaudível. Ele não respondeu, mas sua mão deslizou lentamente pelo meu ventre, explorando cada centímetro de minha pele. Eu me virei para encará-lo, nossos olhos se encontrando na penumbra do quarto. Não havia mais como voltar atrás. Ele me beijou, um toque suave e hesitante que logo se transformou em algo mais intenso. Minhas mãos percorreram seu corpo, sentindo cada músculo tenso sob meus dedos. Ele era meu filho, mas naquele momento, ele era muito mais do que isso. Era um homem, e eu não conseguia mais resistir. Nos entregamos àquela paixão proibida, nossos corpos se movendo em sincronia perfeita. Cada toque, cada suspiro, era uma confissão silenciosa de algo que nunca deveria ter acontecido, mas naquele momento nada mais importava. Naquela noite, algo dentro de nós explodiu. Depois do beijo na nuca e do abraço que parecia selar nosso destino, eu não consegui mais resistir. Me virei para ele.
nossos olhos se encontrando na penumbra do quarto. Não havia mais como negar o que estava acontecendo entre nós. Christian me puxou para mais perto, seus braços envolvendo minha cintura como se eu fosse a única coisa que importava no mundo. Eu senti seu corpo tenso, cheio de desejo reprimido por anos. Ele era meu filho, mas naquele momento, ele era muito mais. Um homem que me queria como mulher. Eu te amo, mãe. Ele sussurrou, sua voz tremendo de emoção. Sempre te amei. Aquelas palavras foram como um raio atravessando meu coração. Eu sabia que estávamos cruzando uma linha perigosa, mas já não havia volta. Nos entregamos completamente à paixão que ardia entre nós. Nossos corpos se movendo em uma dança proibida. Cada toque, cada suspiro, era uma confissão silenciosa de algo que nunca deveria ter acontecido. Quando finalmente nos unimos, foi como se o mundo inteiro desaparecesse. Só existíamos nós dois, perdidos em um turbilhão de prazer e culpa. Ele era gentil, cuidadoso, como se estivesse tentando compensar todos os anos em que não pudemos estar juntos. E eu me deixei levar, entregando-me ao calor do momento. Depois, ficamos ali, abraçados, nossos corações batendo como um só. Sabíamos que aquilo mudaria tudo, mas nenhum de nós disse uma palavra. Não precisávamos. O silêncio já dizia tudo. Depois daquela noite mágica, algo dentro de mim mudou. Eu sabia que havíamos cruzado uma linha irreversível, mas não conseguia me arrepender completamente. Christian também parecia diferente. Ele estava mais atento, mais carinhoso, como se finalmente tivéssemos nos encontrado de verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia o peso da culpa pressionando meu peito. No café da manhã, trocamos olhares furtivos enquanto fingíamos que tudo estava normal. Vai chegar a pensão essa semana, eu disse, tentando puxar assunto. Ele respondeu rapidamente. Mãe, eu gosto de dormir aqui com você, igual antes. Aquelas palavras me deixaram sem ar. Era como se ele soubesse exatamente o que dizer para me desarmar. Mas o conflito interno era insuportável. Durante o dia, no trabalho, eu mal conseguia me concentrar. Meus pensamentos sempre voltavam para ele, para o calor do seu corpo, para a forma como ele me abraçava como se eu fosse a única mulher no mundo. No escritório, eu me remexia na cadeira, tentando afastar as memórias da noite anterior, mas era impossível. Quando voltei para casa, ele estava na cozinha, esperando por mim. Mãe, preciso te contar uma coisa, ele disse hesitante. Meu coração paralisou. Será que ele ia admitir o que havíamos feito? Ou pior, será que ele estava arrependido? Sonhei com o papai. Ele continuou, baixando os olhos. No sonho, eu era ele e estava com você. Aquilo foi um golpe direto no meu coração. Eu sabia que estávamos brincando com algo perigoso, algo que poderia destruir tudo o que tínhamos construído. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia imaginar minha vida sem ele agora. Estávamos presos em uma teia de desejo, culpa e amor proibido. Depois de tudo o que aconteceu, eu não conseguia mais enxergar nossa relação como antes. Christian e eu estávamos presos em um turbilhão de emoções, desejos e culpa. A cada dia, eu me perguntava se havíamos feito a coisa certa ou se estávamos nos destruindo lentamente. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia imaginar minha vida sem ele agora. Uma manhã, enquanto tomávamos café juntos, ele me olhou profundamente e disse: Mãe, eu sei que isso é errado, mas não consigo evitar. Eu te amo de verdade. Suas palavras ecoaram dentro de mim, misturando-se ao caos de sentimentos que já habitava meu coração. Eu sabia que ele estava lutando tanto quanto eu, talvez até mais. Christian, respondi, hesitante. Isso vai mudar, tudo entre nós. Você entende isso, não é? Ele assentiu, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Eu prefiro viver com você assim do que perder você completamente, ele disse segurando minha mão. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente por dias. Será que poderíamos continuar assim?
Ou estávamos apenas adiando o inevitável colapso da nossa família? Eu sabia que cedo ou tarde teríamos que enfrentar as consequências das nossas escolhas. Por enquanto, decidimos seguir em frente, vivendo cada dia como se fosse o último. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo não poderia durar para sempre. O futuro era incerto, e eu não sabia se estávamos prontos para enfrentá-lo.